Vamos ao esboço então. Vamos lá para Hebreus 10. Ela vai ter uma depressão, um ataque de Quem está com as Bíblias e aplicativos aí, vamos para Hebreus 10. Particularmente meu capítulo predileto da Bíblia, onde Deus me tratou muito nesse capítulo. Hebreus 10. Você vai entender o porquê que a sua dinâmica encaixou. Eu não sei se você chegou a ver o esboço, mas você vai entender no meio do esboço por que sua dinâmica encaixou. Avó. Saiu no mercado. E sua mãe? Cadê sua mãe? Ela tá lá. Não foi na Ai, que coisinha fofa. É a futura meba da célula também. A futura Raíssa 2. Raíssa 2. Ai, meu Deus. Antes dela vem mais um homem, o Guilherme. Usa aqui que eu tô com referência no esboço. Hebreus 10, 25. Já ministrei sobre isso aqui com vocês umas 3 vezes já. Bom dia, já. Tem uma bagunça? Ô, Thiago, você sabe que significa essa palavra? Admoestando. Repreender. Repreender, advertir, disciplinar. Nossa, vou falar isso pro Lucas. Agora eu tô cheia de... que deixa pra lá. Tem vários modos. No meu caso aqui, eu vou advertir vocês. Repreender não. Porque repreender aí é no caso para quem é pai, quem é mãe ou algum tutor mais. Mas o que vocês estão dando? Ainda, porque não nasceu, né? Miséria. Mas quando tá na barriga já é considerado pai dele. É? É. Ah, todo mundo achou? Lá pro finalzinho da Bíblia. A fonte. Acabou a filha, entendeu? Divide aí com a Nath. Pegar assim, meu? Tirou? Tá um pouquinho babado. Ó, daqui a pouco. Se fosse a Bia, ela aceitava. Achou o Muxará e você volta. Cadê a amiga? Ó, como ela é. Lógico que aceita. Ela é minha amiga, pô. É que eu vi só um tempereba. Se eu vi só um tempereba. Hã? Eu também. Eu não tenho essa pessoa também, não. Fia, na escola o que mais dividia era... Oxe, nós tá Hoje, comendo piolito de 5 pessoas. o meu colega estudava de manhã, ele disse, Jaque, eu deixei o chiclete colado embaixo da cadeira pra você. Você lasca o pirulito lá. Não, olha só. Não, peraí, já. Só perdendo foco um minutinho. Você não dividiu o piolito com a pessoa? E quando você vai pra balada, você beijava quantas bocas? Ele não ia pra balada. Eu não ia pra balada. Olha lá a cara dele. Ele sabe o que eu tô falando. Mas não é balada não, lá é forró. Ele já me contou. Desculpa, Thiago, pode voltar pro foco. Desde o início da célula tá sendo contado muita particularidade aqui. Pô, gente. Não, ó, vamos Não, contar não. minha intimidade agora. Meu amigo, eu estudava de manhã, meu amigo estudava à noite. A gente era da mesma sala, só que em turnos diferentes. Aí eu mastigava o chiclete, colava na cadeira, ó, deixei o chiclete lá pra você. Ele ia lá. Não é pra tanto. Eu nunca pensei na minha vida que fosse fazer isso, mas eu vou quebrar a atenção. Tu tem certeza que tu quer se casar com ela? Você tem certeza, rapaz? Eu já tenho 599 tapinhas. Eu nunca pensei na minha vida que fosse fazer isso. Eu vou confessar que eu botei chiclete na cadeira do professor dele. Momento confessar. Alguém tem alguma coisa pra confessar mais? Ó, nós chupou 5 pessoas mesmo piolito. Final do culto eu não vou orar por vocês, não. Eu vou descer o tapa mesmo. Misericórdia, que isso? Ah, quem nunca aprontou com o professor? Eu ainda Você nunca dividiu o pirulito com ninguém? Eu peguei uma tarraxinha daquela da pontinha assim, coloquei na cadeira. Só que uma tetinha, ninguém fui eu. É o quê? Mas fácil eu pegar o dinheiro com Eu coloquei essa pra cada um do que dividir. O quê? É o quê? Nós era pobre, nós ia com 20 centavos pra escola, né? Nós ia com tarraxinha. Todos acharam? Ficava a semana inteira na mãe, mãe, um real. No final da semana dá R$1. Todos acharam? Ó, um salgadinho pra nós era pra 5 pessoas. E os dois, cada um dava uma picadinha ali, Tirando fora os pidão. Ninguém trabalhava não. ó. Não, Bia? Era Vamos, só eu e a Bia que trabalhava só. vamos se alimentar um pouco então. Hebreus 10, 25.
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, seria repreensões ou advertir, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Semana passada, qual foi o tema que foi ministrado semana passada? Quem que lembra? Aquele lá. Crim, crim. Igreja? Ok. Paciência? Igreja, foi falado. Boneco que não tinha Falamos cabeça. sobre igreja, temos o corpo de Cristo, O menino sobre, da cabeça gospel. sobre a Mas importância. pegou sobre a cabeça do Fê. Vamos sem cabeça agora. Mas pegou da pessoa Isso trouxe a cabeça do Fê. Sobre a importância de estarmos juntos, de estarmos unidos como igreja. E hoje nós vamos falar sobre não deixemos de congregar. Nós somos uma igreja em células. Já estamos aí há quase... Ei, Jesus amado, o que aconteceu? Boa pergunta. Sofia. Meu Deus. Já falou, Nath, bate nas costas. Tá vendo? Eu tô pegando Ela tinha começado a chorar do nada aqui. Vocês hoje A estão... pessoa não tem senso de humor. Vocês hoje não... Não, que eu não entendi, porque a razão da risada, não, fiquei meio... Ela olhou Boiando. assim pro outro. Você tá aí falando que a gente deve congregar, mas você começa. Eu não entendi. Por isso que eu fiquei assim, meio... Ó, a Roberta não é que ele vai voltar na cela pra cá, tudo doido. Mas vamos lá. Se acalma aí, como é que eu vou mostrar desse jeito? Calma aí, oxe. Alguém dá um copo de água pra ela, olha a situação, tá mais vermelho que pimentão. Não tem água não. Bom, Água na caixa acabou. Eu sei nem que caixa tem. vamos ao foco aqui então. Nós somos uma igreja em células. Estamos aí há quase 12 anos nessa visão, nesse trabalho que Deus colocou no coração dos pastores. E nós somos considerados uma igreja de duas asas. Nós temos a asa da célula e temos a asa do culto. Vocês sabem que, seja um avião ou um pássaro, se uma das asas der problema, não tem como voar. E, no nosso caso, existe uma importância de estarmos na célula e estarmos no culto. É um modo de nós podermos alcançar uma posição maior em Deus, de podermos ir mais longe. Nós não podemos optar por uma só, ou pelo culto, ou pela célula. Foco aí, ô cidadão. Não é, porque tem um negócio pra beber água e fica despertando. E o remédio. Ah, da dieta, né? Voltando então. Então, nós não podemos escolher um exemplo. Eu só quero ir só ao culto ou só quero ir só à célula. Nós temos que, por obediência aos nossos líderes, por honrar os nossos líderes, por amar os nossos líderes e amar a Deus, estar, seja na igreja ou seja na célula. Não tem como a gente escolher. Tudo bem que existe alguns contratempos. Por um tempo ele não pôde estar com a gente na célula porque a correria da casa. Eu passei 2 finais de semana ausente devido à viagem. Não teria como eu estar presente com vocês. Até, no caso, algumas células não pôde vir por questão de enfermidade, às vezes outro compromisso. Então, tem alguns... Então, tem algumas situações que nos impedem de estar na célula e estar no culto. Mas, por nós termos essa visão, até coloquei aqui um mini esboço aqui resumido, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, no nosso caso, nós nos filiamos à Igreja Missionária Unida do Brasil. Por a Igreja Missionária Unida do Brasil ter a célula, por esta ser a visão da IMUB, nós não temos outra escolha. Nós temos que acatar essa visão. Por mais que a gente concorde ou não. É-nos necessário, além do culto de domingo, estarmos na célula. Não há como a gente escolher. Então, existe essa necessidade não apenas espiritual,
mas também como honra e compromisso aos nossos líderes. E eu pensando esses dias, não só estudando, mas quinta-feira estive na célula do Hélio, eu vi um pouquinho ele ministrar. Ontem eu vi a Márcia e a Edna compartilhar um pouquinho também. Eu fiquei pensando sobre isso, que foi o momento que eu fui. A Edna um pouquinho, a Márcia um pouquinho. É que lá na célula de casa minha mãe fez diferente. Ela tava lá. Tava lá. Para os demais que não estiveram. Ele falou olhando pra lá. Para os demais que não estiveram. Eu tava lá. Para os demais que não estiveram, minha mãe resolveu colocar as LTs para ministrar. Deixou elas, então elas se dividiram e ministraram cada um pouco. Aí eu, Diferente. aí eu fui resumindo aqui a administração. Mas onde é que eu quero chegar aqui? Não há como você escolher ir à cela ou ir ao culto. E aqui basicamente físico são dois compromissos diferentes. Hoje nós estamos aqui na cela, amanhã estaremos no culto. Mas eu considero um só. Como a nossa visão é uma visão celular, eu costumo dizer o seguinte, que um complementa o outro. Eu, por exemplo, eu vivi uma experiência com a minha irmã nessas férias. Nós estamos lá planejando. A gente vai pegar um final de semana e vamos visitar uma igreja lá em São José dos Ramos. Só que não. Tem 9 igrejas lá. Quem disse que a gente conseguiu? Queríamos fazer um culto lá para reunir toda a família. Frustrou. Uma cela com jovens lá. Frustrou. Meu Deus, o que é isso? E eu senti faltando alguma coisa. Tudo bem que a gente conseguiu aquele contato via celular para participar de uma das celas, mas não é a mesma coisa. O gostoso é estar pessoalmente, estar em comunhão, estar em união. Com certeza hoje a Roberta queria estar lá com o pessoal dela na cela, mas não deu. Que bom que Deus preparou para ela poder estar aqui, ó. Não perdeu a comunhão e está podendo se alimentar. Mas eu considero o culto e a cela uma coisa só. 50% a cela e 50% o culto. Se você deixa de estar em um, vai te faltar alguma coisa, ainda que você tenha um motivo justo para se ausentar. Então, não deixe de estar nem no culto e nem na célula. Só que, se nós pegarmos a conclusão da mensagem anterior, foi falado sobre nós somos um corpo. A igreja em si não é só o prédio. Não é um prédio, nós estávamos lá todos os domingos. Nós somos a igreja de Cristo. Então aí você se pergunta, então eu não preciso da igreja, não preciso ir à cela, porque eu sou a igreja, eu posso cultuar na minha casa. Poder, você pode. Porque você tem que ter o seu devocional com Deus, você tem que ter o seu tempo para cultuar a Deus. Mas e a comunhão onde fica? Como é que você vai receber as instruções de Deus? Como é que você vai se informar do que está acontecendo no ministério? Também as redes sociais ajudam, mas redes sociais não podem trocar o vínculo pessoal. É tão romântico. Imagine uma coisa. Vamos imaginar que o Cunha aqui tivesse redes sociais também. Tá na hora, não, já passou da hora dele. Qual é o nome? Cunho. Meu Deus. O Cunha. Ele tá com Será que eles iriam concordar em ter um momento deles de dar um beijinho via redes sociais? E não ter um momento deles, eles dois, para conversar? Depende, tem gente que gosta. Ai, amiga. Ah, para. Será que no caso a Roberta concordaria em o nosso... usar aquele bonequinho do WhatsApp. Será que a Roberta concordaria em os nossos cumprimentos ser via redes sociais? Será que a Natália concordaria em, junto com o namorado dela, os cumprimentos via redes sociais? Não. Por razão de ser aqui, Não, a gente pode conversar até por razão de aqui serem casais, obviamente que querem ter um momento juntos para conversar, para falar de planos, falar de sonhos. Então é necessário a comunhão pessoal. Por exemplo, semana que vem vai ter o culto de vencedores. O culto de vencedores vai ser para nós A ficarmos, gente se reúne e não vai, né? atentos àquilo que está sendo passado na igreja. Alguma reclamação, fiquei sabendo que o pastor Robson pegou pesado no último culto. Fiquei sabendo que ninguém me representou por lá, mas isso eu resolvo depois.
Mas ou seja... Aí não é na... Aí na minha pessoa. Não, eu sei. Isso aí eu resolvo depois. O culto de vencedores é para que nós estejamos atentos ao que nós precisamos. Tudo que precisamos saber, questão da visão, caso de paz. A gente não tava nesse dia? Tia, ela não tava bem não. Tava mal nesse dia. E não pode culpar a pessoa. A célula foi até na casa dela. Não, mas isso aí eu resolvo depois. Outro procedimento. Foi no dia da célula que eles... Isso aí Até é, que eu fui isso aí é, na igreja, isso aí é não sei o quê. outro procedimento. Ela tava mal naquele dia, não tava? Ela não tava conseguindo ir. Não, sim, é outra questão. Ela morre. Mas, Faltou derrubar um remédio na tampa. mas voltando aqui. Por que há uma necessidade de nós nos reunirmos no templo também, se somos a igreja do Senhor? Toda instituição não tem a sua sede? Um exemplo. A firma que você trabalha tem uma sede. Não tem não. Depende do lugar. Às vezes pode ser uma sede local. Mas toda instituição, se você observar, tem uma sede. Eu choque. Um exemplo, a igreja cristã. A igreja cristã tem a sua sede, a igreja católica tem a sua sede, o Candomblé tem a sua sede, uma firma tem a sua A sede. Universal tem a sua sede. Eu sou universal. Mas o que nós queremos simbolizar com isso? Nós que estamos aqui sabemos que cada um é a igreja do Senhor. Mas e quem está lá fora? Como vai saber que nós somos cristãos? Eles não vão saber pelo nível espiritual, eles vão avaliar pelo nível físico. Então como é que eles sabem que nós somos a igreja do Senhor? Quando vê um prédio aberto, cultuando. Uma das maneiras que nós mostramos ao mundo que somos a igreja do Senhor é quando nos reunimos no templo. Na célula não é possível porque às vezes o lugar onde nós estamos é um lugar um pouco escondido. Não dá para atrair curiosos. Na igreja dá, porque está lá. Vou colocar o pastor Halson pregando, que como ele gosta de pregar alto, então dá para ouvir lá de fora. Então a pessoa sabe que lá tem um povo reunido, está dando glória a Deus, está lá marchando no poder, está lá fazendo o que Deus mandar. Então nos é necessário estarmos reunidos na igreja, porque é um modo de quem estar lá fora ver a luz. Então existe essa importância. Nós temos que entender também que nós temos que estar prontos para advertir os outros. Uma das razões também pela qual nós temos que estar presentes e não deixar de congregar é o seguinte. Vamos imaginar que eu faltei na igreja. Faz um mês que eu não vou na igreja. Nossa, que pessoa sem compromisso com Deus. Espera aí, vocês vão entender. Faz um mês que eu não vou à igreja. Tadinho, já morreu. E vocês vão de vez em quando. São lá um crente meia boca. Só um exemplo. Como é que vocês vão me advertir? Irmão, por que você não está indo na igreja? Sendo que você está pior do que eu. Eu não posso culpar você se você não tá indo. E eu tá indo pra ficar lá sentado sem fazer nada. Porque eu não prestando atenção. Não posso criticar a pessoa que não tá indo. Desliga. Nós temos que também... Nós temos sim que congregar, mas nós também temos que admoestar os outros, advertir os outros. Mas existe essa importância. Admoestar. Entra no mesmo caso, corrigir, advertir, repreender, dar uns tapinhos de vez em quando. Tá no versículo. Está no versículo. Fala a minha língua. Então, mas nos é necessário estar firmes na igreja também para nós admoestarmos o nosso irmão. Hoje tá demais, velho. Hoje tá Depois demais. dessa eu me escondo. Desculpa. Eu não sei o que aconteceu aí, mas acredito que foi desagradável. Eu também tô. Tava rindo, mano. Eu tô olhando só tudo. É que todo mundo começou a rir, Thiago. Mas nós precisamos além de estar firmes na igreja, corrigir o nosso irmão. Mas aí eu voltando lá, como é que... Mas aí como é que... Mas aí como é que você vai
Pode ter intimidade. Como é que você vai conversar com seu irmão com amor, sendo que você tá... Como que eu posso conversar com meu irmão com amor? Mas se você for pra igreja, você tá dentro de você. Então, lhe é necessário estar firme por esta razão. Mas você também precisa advertir o seu irmão. Se você vê que o seu irmão tá meio fraco na igreja, ou às vezes você não viu ele na igreja, você não vai chegar com todo o carinho que você fez aí. Pô, meu, Vamos chegar lá no meio da mais igreja. carinhoso que isso. Você não vai chegar desse jeito. Então eu não sei o que é ser carinhoso, mano. Você tem que chegar... Se for carinho, então eu não sei o que é. Você tem que chegar, conversar com amor. Cala a boca, Raíssa. Uma vez eu ministrei... Te ensinar muita professora. Uma vez eu ministrei, foi até... Santo amor. Uma vez eu compartilhei... Uma vez eu compartilhei uma mensagem, foi até lá em casa, que eu falei sobre palavras. Que você tem que tomar cuidado com a maneira que você vai abordar as pessoas. Senhor! Não, você tá ensinando a pessoa a tratar bem. Aí a outra boca. Tem que Chegar com seu irmão com jeitinho, cala a boca. Não, mas é Não. sobrinho, não é irmão. Tá vendo? Você tem que... Eu falei até sobre palavras. Você tem que tomar cuidado com o modo que você vai abordar uma pessoa. Porque um exemplo... Você não vai chegar numa pessoa que você não conhece gritando com ela. Eu faço isso. É de família, viu? Mas se você chegar dessa maneira, vamos imaginar que você vai conhecer uma pessoa, fazer novas amizades. Você vai chegar se apresentando, dando um berro no ouvido dela, ela vai fugir. Você concorda? Tem umas Ela pessoas chamou a que fazem Taiba de assim, ó. Nossa, irmão, para de conhecer. Tá bom, ele já entendeu. Tá. Você tem que chegar, e a mesma coisa para corrigir um irmão que não tá... Marina, leva ele embora, vou te levar. Você... Tá indo mesmo. Você vai chegar... Gente. Você vai chegar e vai corrigir um irmão. Um exemplo. Eu vou chegar pro Grace, vejo que ele não tá algumas semanas indo pro culto e vou gritar com ele, vou reclamar com ele do porquê ele não tá indo pro culto. Você aqui, porque ela pegou e não pegou. O quê? A mãe. Ela foi com seu chinelo? Então vai com o dela, ué. Eu vou com esse. Tá bom? Vai, depois você traz. Tchau, mãe. Acabou a cela? Ah, então Não, você mãe. fica. Que a pessoa tá de castigo por causa da boca, pai. Aí, tá vendo, Nila? Tá vendo, viu? Viu como é que vai? Mas voltando, eu não vou poder chegar no Grace Constrangedor. e suponhamos, faz sei lá uns 2 finais de semana que ele não tá no culto, eu não vou chegar já brigando com ele. Eu tenho que ir com calma, primeiro Viu? Ele perguntar. aprende rápido. Sai da frente, Satanás. Ó, isso mesmo, Grace. Você tem que Primeiro aprender as coisas perguntar. rápido. Primeiro perguntar, meu amigo, o que aconteceu? Não tenho visto você no culto. Ele vai me dizer o que aconteceu. O que aconteceu? Tá desviado? E se ele fala pra mim assim, não vim porque eu não quis? O que eu faço? Você vai ter que repreender com amor do mesmo jeito. Você vai ter que repreender com amor do mesmo jeito. Se ele me falar assim, não te interessa. Não tem jeito. Independente da reação que a pessoa tiver com você, você vai ter que tratar com amor. Você não tem outro me dá um jeito. exemplo. Você Me acaba. pergunta pra mim. Pergunte pra mim. Não, mas pra ela não, filho. Ali tem a resposta na ponta. Que isso? Não, pergunta pra mim. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você está há 2 semanas sem estar no culto. Me lascou, tô desviada. E vamos, Calma, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vamos imaginar que a Roberta chegou em mim e me comunicou, ó, Thiago, a Fernanda não tá indo no culto. Dedo duro. X9. Lá fora matou ela. Calma, só pra vocês entenderem. Aí, Fofoca não é de Deus, minha irmã. Já mais um motivo pra me desviar. Não pode fazer fofoca. aí ela chegou. Não. Aí ela chegou pra mim e me comunicou. Por que que eu uso esse exemplo? Nós Mas temos você prefere comigo nós porque tá temos fofocando. 2 cultos.
Nós temos 2 cultos no domingo. Nem sempre é possível ver todo mundo no domingo. Então, às vezes, o irmão vem falar, não é por fofoca. Ele vem simplesmente por preocupação. Viu? É preocupação. Mentira! Ele quer cuidar da sua vida. Aí, Como quem não quer nada, né? aí vamos imaginar. Aí vamos imaginar. Minerva, você criou um monstro. Aí vamos lá. Aí passou essa etapa. Roberta veio, conversou comigo. Ó, tá bom, vou conversar com ela. Tem que ser eu. Eu quis exemplificar pelo seguinte motivo. Tem que envolver todo mundo na célula. Eu não vou deixar ninguém de fora. Eu então. A minha mãe ainda tá aí? Minha mãe ainda tá aí. Aí vamos lá, vamos pra segunda parte. Chegaram até mim uma informação de que você já tá algumas semanas não indo no culto, não indo na célula. O que tá acontecendo? Por que você não tá vindo? Não te interessa, mano. Então, eu vou te falar a verdade, eu não tô afim não. Vim pra igreja hoje porque me deu na telha, mas eu não tô afim. Gatilha na sua cabeça. Nesse caso, se é um cara ignorante, com certeza ele iria retrucar. Mas não, ele vai ter que novamente insistir. Mas por qual motivo você não quer vir? Não quero falar. Paga sua conta. O que você quer saber? Se não pagar as minhas, não tem. Aí eu sou o lado ignorante, só vai um pouquinho dos infernos. Vai ficar junto de lá. Ó, é o assunto. O demônio fica no corpo dela porque ela que tá te demoniando. O demônio tá mais alto que você. Aí no caso você tem que tratar com amor. Tudo bem, então que Deus te abençoe e vou orar por você. O negócio é ter essa... Não, a gente sabe. Não, a gente tá brincando. zoando, a gente tá brincando, gente, mas isso realmente pode acontecer. O negócio é que na hora, meu... Na hora, com eu certeza falo o sangue isso vai porque- subir. É tipo, vamos supor, isso acontece com vocês. Deus. Ou alguém que vai. A Natália, vamos supor, a Natália cansou de mim de Jades. Aí fica 2 semanas sem ir pra igreja. Aí nós vamos perguntar pra ela. E ela fala assim: como que a gente vai agir? Não dá um nervoso? Não sobe uma. Uma pintura. Uma Aí é pintura na menopausa. boca? Uma Não, sabe a bexiga. pintura na boca do estômago que a minha mão treme pra subir? Mas ela não pode subir. Não? É verdade, não. Senão eu vou matar ela. Isso a gente não leva só. Deixa eu falar. Ela vai morrer. Senão eu vou Muito matar tempo ela. atrás... Chamo. A pessoa grita comigo e ainda me bate. Foi pior que eu agora. Foca aí, foco. Eu sinto... Desculpa. Só tá almofadinha. Tá. Bonita, linda. Há muito tempo atrás, eu conheci um rapaz, né, que é o Daniel, pra quem é na célula antiga, lembra dele. E essa questão de tratar com amor foi mais ou menos assim, porque quando eu conheci ele, eu adicionei ele na época, era o Orkut dele, ele se dizia que ele era crente da Assembleia de Deus. Acabou ficando. Aí os álbuns dele era assim, um monte de mulher, né? Já peguei, tô pegando, vou pegar. Era tudo os álbuns dele. Aí sabe quando você abre o Orkut, você vai ver a foto da pessoa, fiquei abismado, né? Aí beleza, deixei quieto, não falei nada. Aí depois ele me falou que era crente. Aí eu, não é crente não, não é crente, né? Crente aí não, mas fiquei quieto na minha. No outro dia ele chega na lan house, aí ele apoia a mão assim no balcão, ele tá com uma aliança dourada no dedo. Eu, você é casado? Sou. Você não tem vergonha? Aí ele, por que? Eu falei assim, porque se eu fosse solteira e olhasse pra você, como que eu ia querer ficar com você? Ele, por quê? Eu falei assim, porque olha a patifaria que tá no seu Orkut. Aí fala, ixi, desci a lenha nele, desci de tipo, só não xinguei ele de santo. Mas foi uma estratégia na hora, e ele aceitou Jesus, e eu acho que ele tá firme até hoje. Ele hoje tá quase pastor da Assembleia de Deus. Cantando lá no Face que do manhã, mas tudo bem. Mas aí é ele com Deus. Tem outras questões envolvidas que eu não vou entrar no Não era um assunto. culto domingo de manhã não, porque ele tava Não, tem outras questões aí que não convém. Mas existe essa importância. Tudo bem que na A hora gente tá brincando aqui, mas pode acontecer. o sangue vai A ferver. gente tem que aprender a ter a paciência de Deus. Eu, por exemplo, como líder, tenho que ter. Vai que um dia um de vocês me trate Mas assim. não é só os líderes, Thiago. Todo mundo, Não, sim, todo mundo que leva uma pessoa pra igreja, que vai perguntar, tem que ter sim. paciência. Mas eu me refiro ao seguinte: eu tenho essa responsabilidade de cobrar isso de vocês. Eu não gosto. Vamos supor, eu chego pro Grayson,
percebo que ele está meio distante Tira você. e pergunto para ele: amigo, eu tô meio preocupado com você, por que você não tá vindo na cena no culto? E ele me dá uma resposta ignorante. Porque Eu vou ter que Pra que você quer saber? eu vou ter que segurar as minhas Deixa vontades. comigo, ó. Isso já aconteceu. Logo quando você começou a trabalhar, lembra não? Que eu mandei mensagem pra sua igreja, por que você não foi pra igreja? Aí você falou assim, porque eu cheguei muito cansada. Eu falei, você não era assim, que não sei o que, que não sei o que. Já que eu trabalho, né? Não. Eu vou ter que segurar os meus ânimos. Por quê? Se for na minha natureza, eu vou querer descer o soco. Até mesmo porque se você chegar na pessoa e falar assim, por que você não foi pra igreja? Eu vou falar, você não me chamou. Então, por isso, essa necessidade de nós também Dessa vez você me chama. advertimos nosso irmão. Você vai pro inferno. E outra, essa responsabilidade não é só minha, não. Todo mundo aqui tem um contato de todo mundo. No caso da Roberta, ela tem um contato. Você tem um contato pro pessoal do social? WhatsApp, telefone. Precisa providenciar isso. Para que, numa situação, você pode chegar no seu irmão com amor, com respeito, e poder adverti-lo de não estar fora Você não pode da nem casa de pensar Deus. em tirar, hein, Nath? Tá ligado, né? Qual o amor? Tem uma outra questão também. Além da importância de nós congregarmos, de estarmos na presença de Deus. Ela vai chegar assim, já aconteceu uma coisa. Além, Ninguém tá conseguindo se mandar que eu fui falar pra ver. E aí? além da importância de estarmos firmes na casa de Deus e de repreendermos nosso irmão, um motivo pelo qual nós devemos estar, porque nós teremos uma proteção. Quantas pessoas que saíram da presença de Deus e que infelizmente por não ter a proteção de Deus não estão mais vivos hoje? Ou sei lá, estão pagando preço por A rebeldia. pessoa desvia hoje, morre amanhã. Cara. Já aconteceu isso. 13. Meu pai estava contando um testemunho de uma irmã que falou que o filho dela se desviou e eu não lembro o que aconteceu. A mãe de Ná revelou. Um acidente que ele teve, não lembro. Eu só sei que ele foi pro culto depois de um bom tempo afastado e Deus usou um profeta, volta para a igreja, aceita Jesus, porque senão pode ser tua última vez. Ele, vou esperar mais um pouco. Ele morreu num acidente batendo um caminhão com a bicicleta. Nossa. Ele andando com a bicicleta numa avenida, veio um carro ao contrário. Contramão. Então vocês precisam Meu carinho. estar na presença de Deus, porque é uma proteção que vocês vão ter. Vocês com certeza já ouviram muitos testemunhos. Olha, semana passada eu recebi um livramento, eu quase que ia sendo assaltado, mas por algum motivo o ladrão não me viu. Eu já ouvi pessoas contarem testemunhos assim. Mas por que você recebeu esse livramento? Porque você teve a proteção de Deus. Eu já ouvi testemunhos assim com familiares de pessoas cristãs que ainda estão no trabalhar de Deus para se converterem, mas que receberam livramentos. Por quê? Porque tem alguém orando. Existe essa proteção. Então, um dos motivos pelo qual vocês precisam e não devem deixar de congregar é para ter uma proteção e também uma cobertura espiritual. O pastor Elton ministrou já faz um tempinho disso. Aqui, por misericórdia, vocês estão debaixo da minha cobertura. A Roberta está debaixo da cobertura da Cleia. É até uma responsabilidade dizer isso. Se acontecer alguma coisa com qualquer um de vocês, quem toma os coros sou eu. Então, por que existe eu preciso cobrar de vocês? Porque a importância de estar na cela, a importância de estar no culto. Eu sou cobrado lá em cima. O Alan vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de mim. Então se acontecer, sei lá. E a cobrança do ela é de Deus, porque vem do alto. Vamos supor, algum de vocês, Ela tá mais próximo de Deus. eu não estou aqui em hipótese alguma querendo jogar praga, não quero jogar praga. Um de vocês deixa de vir e morre no dia seguinte. O sangue de vocês vai correr aqui. E nunca mais vai deixar de vir pra cela depois disso. Eu não estou jogando praga, não. Nossa, tava pensando, deixa pra lá. Eu tava pensando Então, em fazer um acampamento na cela. Então, ou seja, para mim, poder estar aqui à frente de vocês, minha irmã já passou por isso,
Qualquer coisa que acontecer com vocês, eu é quem vou dançar legal. E dançar no sentido de se ferrar. Pra você entender que eu quis ser educado. Então, vocês têm que estar debaixo da cobertura espiritual. No caso da minha cobertura do Alan, pastor Henrique, do pastor Everett. Por exemplo, essa viagem. Nós, acho que foi na véspera da viagem, encontramos o pastor Everett. E pedimos, pastor, nós vamos ficar um tempo ausente, vamos estar viajando, rever a família. O pastor Everett estava orando pela gente. Eu comuniquei ao pastor Robson que não ia poder estar no congresso. Ele também estava orando. O Alan foi levar a gente no aeroporto. O pastor Henrique nos buscou. O pastor Henrique foi lá em casa orar por nós no dia da viagem. Então, praticamente, nós saímos debaixo de uma cobertura espiritual. Nós não saímos em desobediência. E se a gente tivesse ido sem dar satisfação? Eu tivesse saído aqui e vocês perguntassem, cadê o Thiago? Por que ele não veio liderar a célula hoje? Eu saí debaixo de cobertura. Tanto dos meus líderes, quanto de vocês. Que agradeço até por vocês estiveram orando pela gente. Que a viagem foi bênção. Não fizemos tudo o que gostaríamos, mas Deus trabalhou do jeito dele. Mas existe essa importância de estarmos... A gente tem cobertura, então a gente está nas asas de vocês e da de Deus? Isso. Não, amiga, a gente tá falando de cobertura, não de galinha. Mas o simbolismo se usa asa. Porque ele tá falando sobre asa já. Então, vocês estão debaixo de uma cobertura. Eu, por exemplo, tenho a obrigação de todos os dias orar por vocês. Eu posso estar lá com sono, posso estar bravo, posso estar irritado, mas eu como líder tenho a responsabilidade de cobrir cada um de vocês em oração. O resto não ora não? Sim, todos oram, mas o líder tem a carga maior. Nossa, fica quieto, curte sua vida. Que menino insuportável. Gente, acho que eu não sou arrogante nessa célula. Então, existe essa necessidade. E quando você está na igreja, você é alimentado e cuidado. Vocês estão aqui hoje recebendo um alimento, um suprimento. Nós temos essa vantagem que praticamente tanto nós aqui, quanto a Roberta, a célula acaba sendo de sábado. Então, nosso fim de semana é todo para Deus. Nosso sábado e nosso domingo é praticamente de Deus. Então, o nosso suprimento, não vem um exemplo, célula na quarta e culto no domingo. Já no fim de semana. Nosso fim de semana já é para Deus, ou seja, nosso suprimento já vem dobrado. Para de segunda a sexta-feira, nós enfrentarmos as lutas do dia a dia e no sábado estamos aqui. Quando a gente come arroz, feijão, o Thiago e a Roberta comem dobradinho. Gospel. Dobradinho gospel. Fica quieto. A de mãe está em amor. Lembra? Deixa eu terminar aqui. Tá vendo? Deixa eu terminar. Depois eu resumo tudo que ele falou. Em casa com Eu sou assim e pronto. Então, Pra mais tarde. então, quando nós estamos na igreja e na célula, nós temos Sua mãe já fez isso com esse o Lucas que já vi. esse privilégio. Esse privilégio de ser alimentado com ela. Só que também, infelizmente, isso é uma coisa que está havendo na igreja. Desculpas. Toda vez que a gente vai questionar alguém, por que não foi ao culto, por que não foi à célula, aí vem o povo e diz, eu já estive domingo passado, se eu ficar indo hoje, as pessoas vão dizer que eu sou fanático. Eu já estive na célula na semana, que eu vou para a igreja o quê? Eu vou sair, vou curtir um pouco o final de semana. Tudo bem que final de semana é o único tempo disponível que dá para se divertir, sei lá, assistir um filme, jogar um boliche, tomar um sorvete. Mas nós temos o nosso compromisso com Deus. E tem pessoas também que dizem, preciso curtir a vida, vou passear. Nós vamos passear amanhã, está em projeto aí, mas nós vamos estar no culto. Nós entendemos que nossa prioridade é Deus. Eu tava pensando em Hoje tem jogo, coincidentemente o Brasil está jogando, mas nós estamos aqui. Tá perdendo. Mas nós estamos aqui. Posso te garantir que ele tá perdendo. Tá postar? Thiago, você me lembrou agora. Mas a nossa prioridade é aqui hoje. Outros exemplos, por exemplo, estou com preguiça. Peraí, Thiago, deixa eu terminar. Estou cansado, trabalhei a semana inteira. Tudo bem que para quem utiliza trem para São Paulo, tá aqui dois que podem falar, é complicado. usa trem também, vem os trem que passam. Eu não tenho como ficar com preguiça. Mas você tem que. Chega em casa Mas você tem Mas nós também que. pega trem.
Parou tudo, É. bateu mais de 1 hora esperando. Mas mesmo com todo, Tem pena de você? mesmo com todo esse cansaço, eu não vou ter moral para falar porque eu trabalho perto, mas tem que negociar consigo mesmo. A Bíblia diz a Bíblia diz claramente, nas cartas do apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho a notícia para vocês, muito prazer. Tem um monte de mortos aqui. A partir do momento em que você aceitou Jesus, Até na cela estão me chamando de defunto. a partir do momento em que você aceitou Jesus, a partir do momento que você aceitou Jesus, você morreu. Você morreu, tá certo? Quem vive em você é Deus. Então, você agora não faz mais a sua vontade. Você faz a vontade do Senhor Jesus. Então, foi como nós falamos uma vez. Você é uma alma que tem um espírito, mas habita em um corpo. Então não é você, carne, que está tendo essa vontade de estar na presença de Deus. É você, alma. Existe a sua vontade física e a sua vontade espiritual. Então, quando a sua alma gritar pedindo o alimento dela, não recuse, vá e aceite. Então, você precisa ter essa questão. Mas aí tem um outro tipo de desculpa, que foi até que eu fiquei sabendo que o pastor Alves ficou bravo na igreja. Nós temos 2 cultos no domingo. Só que o que acontece? Às vezes aquela preguicinha de levantar de manhã e com esse friozinho tão gostoso. A Nath que é boa nisso. É. Eu não quis acusar ninguém. Vocês é que estão acusando aí. Eu não quero apanhar depois. Você tá lá com... Você tá lá com aquela preguicinha, que é normal. Tá um friozinho gostoso. Só que o que acontece? Fica à vontade. O que acontece? Boa noite. Tudo bom, moço? Boa noite. Aí o que Você acontece? viu, Pedro? Me dá boa noite pra mim. Ô tio, você precisa ir no... Daí o que acontece? Você não vai no culto de manhã e à noite piorou. Vai dar uma A queda. noite tá no final do programa do Rodrigo, vou Vou perder o Rodrigo. Aí começa o meu domingo espetacular. Tá bom, Então o que nós temos que fazer? Como nós estamos fisicamente mortos, é o nosso espírito que vive, nós temos que lutar contra nossas vontades e estar na presença de Deus. Célula, culto, tudo bem que tem algumas justificativas compreensivas, que já citei aqui no meio. Mas não deixe de estar na presença de Deus. Agora você vai entender onde é que a sua dinâmica entra. Uma brasa sozinha vai provocar o quê? Agora, se a brasa Fernanda se juntar com a brasa Jaqueline, o que faz? Aí deu. Aí deu isso. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Ou seja, Bom. eu vou simplificar com uma frase que eu sempre digo aqui. Há lutas que você consegue passar sozinho. Aqui você tem que jogar álcool. Jogar álcool. Há lutas que você consegue passar sozinho, que você e Deus enfrenta. Mas há lutas que você precisa de alguém do seu lado. Viu, Fernando? Por isso, a importância de estarmos na casa de Deus, de estarmos na célula. Porque a dificuldade que você não conseguir passar sozinho, a pessoa que está do teu lado vai lhe ajudar. Tem até o Aí você versículo. vira o crente sanguessuga. Tem até o. Virou o cliente Drácula. Tem até o versículo na Bíblia. Tem até o versículo na Bíblia que diz que é melhor 2 do que 1. Por isso que Deus abençoou e constituiu o E a casamento. Fernanda, a gente não Duas cumpre isso. cabeças pensam melhor que uma. A gente não cumpre isso. Por quê? Porque a gente fala que é melhor 2 e a Bíblia fala 2. Aí por isso que Deus abençoou e constituiu o casamento. Pra botar aqui, meu. Por isso que Deus abençoou e constituiu o casamento. Porque se um estiver fraco, o outro vai lá, venha, levante-se. Um modo carinhoso. Então, por isso essa importância de nós estarmos na casa de Deus. Lógico, você está na presença de Deus, você vai ser desprezado pelo mundo. Esse cara é um careta, esse cara é um fanático. Esse cara, em vez de estar às noites de sexta-feira na balada, não, tá lá subindo um monte passando frio. Daí?
culpa é minha. Caraca, O seu é meu. Mas, Ué, o problema é meu, não é seu. mas, então em vai cuidar da sua vida. mas em compensação, o mundo pode estar te desprezando, mas Deus valoriza você, ó. Eu tenho até uma canção. Qual? O mundo pode até você Agora, chorar, tem algumas... mas ele quer. Agora tenho duas perguntinhas pra vocês aqui. Vocês têm sentido dificuldade de estar nos cultos de domingo? Sejam sinceros, isso é pra nós orarmos. Sim. De manhã, gente. Para os que responderam sim, qual é a dificuldade? O que te impede? Acordar. A cama e eu sei. Então, no caso de vocês, não é oração, não. É um... Não, a Raíssa tá acordando. Levanta, Raíssa. Levanta, Raíssa. Vamos, Raíssa, arruma. Mais alguém? Tem alguma dificuldade para nós apresentarmos em relação aqui? Mais alguém aqui tem alguma dificuldade que às vezes no culto de domingo não é possível você ir, que você tá achando que é uma dificuldade para você? Para nós orarmos aqui? Amigo, mas a sua questão é serviço. Não, quando eu tô de folga também, entendeu? Acordar É Mas preguiça. são dois cultos, meu amigo. Se você não vai Não, primeiro, tô tem o falando pela segundo. manhã. À Ô, tarde eu mas vou uma vez pela quando ele manhã. tá de folga de Eu tô de domingo, folga. é ruim de tarde também, dá uma preguiça, fala a verdade. Não, eu é porque uma semana trabalhando, né? No dia Legal, seguinte, legal foi todo mundo. Legal foi eu, minha avó e minha tia, tudo pra igreja de manhã. Deu 2 horas da tarde, tava Mas todo eu mundo assim, ó. prefiro pela manhã. Se eu for de manhã, de tarde, Viu, Thiago? se eu Se for você de não vai tarde, de de manhã, manhã. Não, à então. tarde eu Ai, meu Deus. Mas se eu for É, de não, manhã, não. Eu prefiro de manhã, porque à tarde dá uma preguiça. eu prefiro de manhã também. Tia, fala aí quando nós dormimos nós três aí. Só No que se não canto. der de ir pela manhã, eu vou à tarde. Não, mas Ok. quando eu não vou de manhã, Até eu posso fazer o quê? que bom, a Natália me fez lembrar algo aqui que eu tinha que falar. Se você, um exemplo, fica sem ir num culto ou numa célula e você deixa de ir, por exemplo, você faltar um domingo, já tive essa experiência, é chato pra caramba. No final de semana seguinte, vem gente que você não vê há muito tempo, acontece algum imprevisto, tudo o que você menos espera acontece. Tudo bem, tem algumas faltas justificativas. Sei lá, de uma hora para outra, você ficou doente, ou sei lá, surgiu uma proposta de emprego e infelizmente você teve que ir no sábado da célula, não teve outro jeito. Então, é justo compensável justificativo, mas os cultos que for possível, o discipulado do batismo fala muito bem sobre isso, vá sempre, os cultos que lhe for possível, culto de domingo, a célula, se tiver, sei lá, culto de oração, vigília, faça o esforço e vá. Mas tem outra questão também. Nós temos que ficar também atentos quando a pessoa não vai, porque um exemplo, é um novo na fé. A pessoa muitas vezes sente constrangimento de ir sozinha. Então você, como nós estamos tendo essa questão agora do anjo da guarda, fica responsável, um exemplo, meia hora antes lá, passar na casa da pessoa, vamos meu querido, E quando a pessoa não levanta, o que nós faz? derruba a cama, derruba a cama logo de Não, vez. minha mãe falou pra você não vai acordar? Peraí, deixa eu catar o balde lá. Então, Eu vou ter que ir na casa dela pra acordar. não, eu tô me referindo assim, as Olha o pessoas, Tainá, mas aí Eu- isso aí que o Thiago falou é interessante, porque às vezes até a gente mesmo fica constrangido de ir sozinho. um exemplo, Tipo, as pessoas, vai todo mundo de manhã, vai só eu à tarde. E às que vezes você não conversa com as No domingo a pessoas gente lá, tem você que fica... levantar uma hora mais cedo com Deus. Vai lá. É mó ruim, não é? Cadê? Vamos fazer uma correspondência. Vai Então- cutucando. Não, pior de tudo é quando o dele fala assim, pegue na mão do seu irmão, que o seu irmão não tem ninguém. Não, a pior coisa que tem é quando você vai pro culto sozinho à tarde, você não conhece nenhum deles, aí o deles, dê a mão pro seu irmão caralho. Aí você olha pra ele assim, e aí, beleza? E aí, beleza, irmão? Faz uma Abraça hora. seu irmão do lado e começa a olhar pra ele. Ih, mano, lascou. então, Fala existe, que vocês não sentem existe essa isso. questão também de você ter aquele cuidado em ficar de olho se o irmão não está faltando muito, por essa questão de você, de às vezes ser uma pessoa mais nova, sentir um pouco de timidez, de não querer às vezes, caramba, eu vou sozinho, então você tá ali como um chiclete, grudado mesmo. Tá te mostrando. É o quê, rapaz? Falando em repreender, vocês têm costume de repreender, quase a falar a palavra difícil, os irmãos que sumiram ou não estão indo aos cultos e células? Ali, ó. Eu. Mas repreendi eu.
Eu te repreendo, sim. Não, a Jaqueline é bem legal, ela. A Bia não foi no culto de manhã, não foi. Quem perguntou pra você? Quem foi pro culto? A Bia não foi no culto de Até manhã. o Maurício. A Bia, você vai aprender não? De novo. Até vai lá. Como que é a palavra aí? É demonstrar com amor? Ah, demonstrar. Então, tem que ensinar pra ela. Então, Lembra da música. que vocês... Que doido. Então que vocês guardem essa mensagem no coração de vocês, que vocês se fortaleçam, porque nós falamos aqui sobre ser luz, sobre passar a luz para os outros. Como é que nós vamos passar para alguém algo que não conhecemos? Cadê o Pedro? Tá com seu tio, não. Cada domingo, cada célula que nós estamos com Deus, ou uma vigília, às vezes, sei lá, faz uma reunião de oração fora de horário de célula, hora de culto. É uma oportunidade a mais que você está tendo de conhecer a Deus. No seu devocional com Deus, que é importante, é uma oportunidade. Mas quando você deixa de ir ao culto, deixa de ir à célula, com exceção de motivos justificados, você está perdendo um alimento que às vezes naquela semana Deus pode colocar alguém no seu caminho para você passar. Então, para que você seja luz na vida das pessoas, você tem que deixar a luz brilhar em você. E é no meio da comunhão, no meio do povo, Nossa, que vocês vão... uma música lá. Acende a luz na escuridão. É infantil essa música. Então, que vocês guardem essa mensagem no coração. Nós agora vamos orar pedindo a Deus pelas situações aqui que está causando dificuldades em questão do culto. Tudo bem, a gente acha até meio engraçado a questão de preguiça, mas vai que às vezes é algum problema espiritual. A gente não sabe. Mas ele já confessou. Confessou, eu sei que Deus liberta, mas nós vamos orar. Então nós vamos orar agora e pedir a Deus que possa